Quando nós falamos que para Deus não há limites, é exatamente isso que nós vamos ver no Evangelho de João capítulo 11, o capítulo de hoje. Vamos pedir que Deus fale conosco. Meu Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, os ouvidos espirituais, para que ouvindo entendamos, vendo conseguimos ver aquilo que o Senhor quer ver, quer que vejamos e ouçamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Estava aqui agora lendo e meditando e pensando, né? Veja, Maria teve uma atitude tão nobre que ficou registrado na Bíblia, né? Como a atitude daquela mulher que derramou o perfume de nardo. Normalmente esse perfume tinha um custo aproximado de 300 denários. Seria 300 dias de trabalho. É muito, seria muito dinheiro mesmo. Quase perto de um ano de trabalho. Então, ela derramou esse perfume todo aos pés de Jesus e logo depois que ela fez isso, olha o que veio acontecer. Veio acontecer do irmão dela morrer, né? Aliás, consertando, primeiro o irmão ficou doente. Então mandou que Jesus fosse visitá-los. Mas aí você vê muitas vezes, você vai para o altar, você faz um sacrifício, você faz uma oferta, você faz um voto para Deus e você esperando que o bem acontecesse, imagine, vem uma catástrofe, vem uma notícia ruim, vem um problema, porque essa doença de Lázaro depois veio levá-lo à morte. Mas olha o que o Senhor Jesus disse com respeito a isso. Esta enfermidade, no 4, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quer dizer, havia um plano para aquela situação, havia um objetivo. Normalmente o ser humano, ele não tem objetivo para nada, né? Ele vive por viver, ele vive por estar vivendo, mas aqueles que são da fé vivem com um objetivo, com um propósito, que é servir o seu Senhor. Então, o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra como Filho do Homem, ele então servia com um objetivo: mostrar o Pai, revelar a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Então, ele estava seguindo, digamos assim, um protocolo. Ele estava seguindo, na verdade, uma direção que vinha de Deus. Ainda que aquilo que está acontecendo conosco seja algo ruim, negativo, mas se estamos nos propósitos de Deus, vai dar certo. Olha lá o 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Mais uma coisinha aqui que eu quero destacar. Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e Lázaro. Aí você fala assim, por que não falou o nome da Maria? Eu também perguntei agora, né? Mas eu lembrei de uma situação. Tem aquela passagem de Marta e Maria. Marta foi aquela que escolheu servir Jesus e estava correndo de um lado por outro. E Maria foi a que sentou aos pés de Jesus para poder se alimentar das palavras do Senhor Jesus. Mas olha que interessante. Jesus fez questão de dar o nome de Marta e de Lázaro, porque Lázaro seria ressuscitado. E Marta, porque era aquela que ainda precisava se firmar na fé também. Maria já estava firme, né? Maria é aquela representada que já estava com Jesus. No 6, né? Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia.
Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quer dizer, a notícia não havia chegado ainda a Jesus de que Lázaro havia morrido, mas ele já sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Então, ele já sabia o que havia acontecido a Lázaro, mas mesmo assim ele decidiu ir lá para visitar as irmãs. No 12, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, ele foi bem claro em falar que Lázaro estava morto, mas antes disso ele falou que ele dormia, porque Jesus já sabia o que ia acontecer quando ele lá chegasse, né? O restante não sabia. E aí diz o 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Veja, né? Quando a pessoa não tem o discernimento espiritual. Ele estava perdidinho. No 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, de fato, Jesus é a ressurreição. E quem está em Jesus não vai morrer. Mas não morre na alma. O corpo pode acontecer, né? Se o momento do Senhor Jesus não voltar ainda nos nossos dias, e nós envelhecermos e chegar a nossa hora, esse corpo vai morrer. Porém, a alma, ela vai permanecer eterna. E o Senhor Jesus vai ressuscitá-la. Agora, aqui, Marta também confundiu o que o Senhor Jesus estava falando com a ressurreição do último dia. Mas o que ele queria dizer para ela é que ele é a própria ressurreição. E estava ali para ressuscitar a Lázaro. No 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Olha o que o bispo Macedo diz: a ressurreição e a vida. Ao afirmar que era a ressurreição, o Senhor Jesus declarou que era a própria vitória sobre a morte e a solução para todos os casos insolúveis. Além disso, ele é a vida, a fonte da força e da disposição física e espiritual que o ser humano necessita. Isso significa que quando cremos nele, saímos da morte para a vida, a qual será sustentada eternamente por ele. No outro comentário, ele diz: nunca irá morrer. Não viveremos para sempre neste mundo. Ao contrário, temos tempo limitado aqui. Prova disso foi o que ocorreu com Lázaro, que, embora tenha ressuscitado e vivido muitos anos após isso, morreu novamente. Contudo, para os que creem no Senhor Jesus, a morte não é o fim, e sim o início de uma vida eterna e abundante no céu. Aqueles que obedecem à palavra de Deus possuem o alto privilégio de ser amparados por ele
em todos os momentos da vida. E quando seus dias findarem neste mundo, continuarão eternamente em sua presença. E aí, continuando no 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então, quer dizer, Jesus mostrou também a sua compaixão, não por Lázaro, porque ele sabia que com Lázaro ia ficar tudo bem, mas ele se compadeceu com a situação daquelas pessoas, com a dor da perda, né? Eles estavam inconsoláveis. De fato, diante da morte de uma pessoa que nós amamos, nós ficamos inconsoláveis. Pode chegar todas as pessoas ao nosso redor para falar meus sentimentos, olha, eu gosto muito de você, mas as palavras da pessoa não nos consolam. Só o Espírito Santo para consolar a pessoa que perdeu alguém que ama. Então, aquelas pessoas estavam dessa forma, inconsoláveis, estavam tristes, mas olha o que aconteceu aqui no comentário do bispo. A forma de falar. Maria tinha um perfil discreto e se apresentou ao Senhor assim que ele a chamou. Marta, por sua vez, foi correndo interpelar o mestre. Maria disse basicamente a mesma frase que a irmã, porém o fez com disposição e intenção distintas. Outra diferença entre as duas era a maneira como ambas encaravam a situação. Enquanto Marta, decepcionada, lamentava a ausência do Senhor, Maria tinha a firme convicção de que ele trazia consigo inúmeras possibilidades de solução. Deus ouve orações a todo momento, mas ele primeiro vê a fé e a intenção do nosso coração. Então, primeiro ele viu essa intenção, né? Diante da morte, o ser humano sabe que se esgotou todas as possibilidades. Mas quando nós estamos diante do Senhor Jesus e em Jesus, então há sempre novas possibilidades, há sempre novas coisas a serem feitas. Então, o diagnóstico do médico não é a última palavra, né? A saída do marido de casa não é a última vista, a última imagem que você vai guardar nos seus olhos. A morte de uma pessoa que você ama, que talvez foi levada prematuramente, não é a última imagem que você vai guardar. Então, a fé que está em nós, a fé que opera dentro de nós, ela pode provocar muitos milagres. Você já viu testemunhos de pessoas, por exemplo, a mãe diante do filho que havia morrido, e ela intercedeu por ele em oração na fé e ressuscitou a criança. Há outros casos que o médico desenganou, dizendo que havia dias de vida, mas aquela pessoa recorreu a Deus, foi ao altar e mudou aquela situação. Então, a fé que opera dentro de nós, ela pode provocar grandes milagres. Olha a parte B agora. Maria é mostrada nos evangelhos sempre aos pés do Senhor Jesus. Na primeira vez, ela se assenta junto a ele para aprender suas palavras. Aqui, ela se prostra para derramar sua dor e tristeza. E por último, o adora agradecida. Uma mulher que praticamente não falou, senão essa única frase ficou eternizada nas páginas das Escrituras Sagradas como aquela que teve sua vida aos pés do Senhor Jesus. Aí, continuando no 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se.
e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Olha a humanidade do Senhor Jesus, né? Apesar dele ser o próprio Deus, né? Ele não perdeu a sua divindade como Deus. Ele estava ali num corpo humano, mas ele não perdeu a sua divindade, seu poder, mas ele chorou, expressou o seu sentimento. Às vezes a gente fala assim: nós não podemos agir pelo sentimento, nós não podemos ter sentimento, de fato, mas o sentimento está em nós, então nós não podemos fugir dele. O que não podemos é ser controlado pelos nossos sentimentos. Nós vamos chorar, vamos sentir dor, vamos sentir tristeza, nós vamos sentir saudades, nós vamos sentir ciúmes, nós vamos sentir tudo isso, mas de uma forma controlada, de uma forma equilibrada. Olha lá o 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava? E alguns deles disseram: não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Então, estavam se perguntando se Jesus estivesse aqui realmente, não teria deixado ele morrer, teria então curado ele, né? No 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Veja, esse mover-se dentro de si é aquela revolta que surge em nós, o do não aceitar a situação. Às vezes vem uma situação que é tão dolorosa, é tão difícil, que a gente até chora, mas na mesma hora que a gente chora, vem a memória, a palavra de Deus, que Deus é forte, que é poderoso, a gente se enche de uma força e fala: não, isso vai mudar, Deus vai mudar isso aqui, essa situação não vai ficar assim não, eu vou provar, Deus é comigo, eu vou mudar essa situação aqui agora. E aí vem Deus e manifesta o poder dele com essa revolta santa dentro de nós. Diz assim no 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Olha o que o bispo Macedo diz: se creres. Anteriormente, Marta havia confessado sua fé, mas diante da abertura do sepulcro, ela vacilou e se opôs à remoção da pedra. Isso mostra que ter fé nos momentos de segurança e bonança é fácil. Difícil é provar as convicções espirituais nas rebordosas da vida, quando é preciso encarar o mau cheiro dos problemas. Para se tomar posse do milagre, é necessário ter submissão absoluta e a fé alicerçada na palavra de Deus. Tirai a pedra. Naquela época era comum alguém ser sepultado em cavernas e em túmulos cavados nas rochas. Assim, era costume colocar uma pedra na entrada do sepulcro para impedir que animais entrassem e dilacerassem o cadáver. Essa pedra não era tão pesada, portanto, o Senhor Jesus sabia que alguns daqueles homens poderiam removê-la. Isso mostra que, mesmo sendo todo-poderoso, ele não dispensa a parte do ser humano. Com isso, aprendemos que, com respeito àquilo que compete a nós, devemos agir. E após crermos e obedecermos ao Altíssimo, podemos aguardar confiantemente, pois o restante será com ele. Essa pedra somos nós quem temos que tirar da nossa vida. Qual a pedra, por exemplo, está impedindo a sua fé de se manifestar e Deus de agir? Seja a pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra da insegurança, a pedra da carência afetiva, a pedra da ansiedade, a pedra dos ciúmes excessivo. Essa pedra tem muitos nomes. Você pode dar o nome que você quiser para essa pedra, mas uma vez que você retira essa pedra da frente, então você pode ver o milagre acontecendo diante dos seus olhos. Olha o 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haver ouvido. Então, antes de realizar o milagre, já estava Jesus agradecendo. Então, essa é a fé que move montanhas. É a fé que até antes de ver o resultado,
Antes de saber se vai dar certo ou não, você já está agradecendo a Deus. Essa confiança que vem dessa fé faz você agradecer no meio dos problemas. Pode estar acontecendo o pior desastre na sua vida, mas a pessoa que está na fé, ela já agradece. Meu Deus, obrigado, que eu tenho certeza que esse problema aqui vai acabar. Eu tenho certeza que eu vou ser curado, vou dar testemunho dessa doença que eu tenho. Dar graças a Deus antes do milagre acontecer. E aí no 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aquele homem saiu vivo. 4 dias, segundo a palavra de Deus, já cheirava mal. Não impediu o milagre de acontecer. Pastor, mas meu marido saiu de casa. Ele agora falou que está com outra. Ele falou que vai seguir a vida. Falou para mim que cada um siga a sua vida, a sua maneira agora. Mas isso não importa para Deus. Isso talvez está importando para você. Mas para Deus não importa, para transformar o seu marido, trazer ele de volta. Sua esposa, trazê-la de volta. Você tem que manter a sua fé, hein? Você tem que fortalecer a sua fé. Como aqui aconteceu. No 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Olha lá, os fofoqueiros de plantão. Ah, pastor, tem gente que fica fofocando da minha vida. Jesus também tinha. Vai fazer o quê? É a vida. No 47. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Entendeu? Qual era a preocupação deles? A preocupação deles não era afirmar que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. A preocupação deles não era que Jesus fizesse milagres e ajudasse muitas pessoas. Era que eles viessem perder a posição de destaque deles, a condição financeira que eles tinham, as benesses da vida que eles possuíam. Enquanto a pessoa está ligada às coisas desse mundo, ela não vai reconhecer e nem ter as coisas que Deus quer dar para ela. Lá no 49, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Veja, ele mesmo sem querer, ele anunciou o que iria acontecer. E foi pelas mãos de Caifás, o sumo sacerdote, que Jesus foi julgado também para a morte. Mas nesse momento aqui, ele estava falando, não é necessário que eu morra, quer dizer, ele estava despreocupado e falou assim: não tem problema não, nós vamos matar ele, nós vamos resolver essa questão, nós vamos calar a boca de Jesus daqui a pouquinho. Mal ele sabia que ele estava fazendo parte dos planos de Deus, mas infelizmente, coitado dele. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir um corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora,
os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Então, quer dizer, na festa da Páscoa, normalmente se vinha todos os judeus da diáspora, que são as cidades, os países onde os judeus moravam. Eles se reuniam todos em Jerusalém para celebrar a Páscoa, a saída do povo da terra do Egito, celebrar a libertação da escravidão e o livramento de Deus, quando Deus passou na terra do Egito e levou os primogênitos daqueles que não tinham a marca do sangue nas ombreiras e nas vergas das portas. A Páscoa simboliza exatamente isso, a passagem por cima do espírito da morte. Você precisa hoje estar marcado também com o sangue do Senhor Jesus, porque por mais milagres que Jesus possa ter feito na sua vida, como fez na vida de Lázaro, Lázaro morreu, ressuscitou, mas ele voltou a morrer, como nós lemos aqui um pouquinho antes. Mas a vida eterna, ela depende da sua decisão aqui, as suas escolhas aqui. As suas escolhas vai definir para onde vai a sua alma. Os milagres não definem para onde vai a sua alma. Os milagres são naturais da nossa fé. Nós apresentamos a fé e Deus dá o milagre. É a moeda de troca. Mas a salvação, a fé também depende. Aliás, a salvação também depende dessa fé. Por isso que você tem que blindar a sua fé, guardando o seu coração e sua vida. Deus abençoe e ilumine você.